No dia de hoje, a minha mensagem não é sobre dons, embora seja sobre 1 Coríntios 12, mas eu vou pregar essa mensagem da série no segundo culto e vou ser obediente ao Espírito Santo e pregar outra coisa, porque capítulo 18 de Atos, embora fale sobre Corinto, a Escritura relata para nós que o apóstolo Paulo fala no versículo 1, ele deixou a cidade de Atenas e ele foi para Corinto. E lá ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que tinha chegado da Itália com a Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. E Paulo aproximou-se deles. E como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. E o ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. E como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele, e a partir de agora eu vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. E Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Que o Senhor nos ajude nessa manhã com a sua palavra. A gente lê aqui no relato do livro de Atos como o trabalho na igreja de Corinto teve início. E desde o começo parece que Paulo ficou meio desanimado com aquele povo e falou assim: não, eu vou para outro lugar. Que esse povo que é muito difícil, gente. Pelo amor de Deus, que povo difícil. Vou embora. E Jesus intervém no caminho de Paulo. Falou assim: não, Paulo, você não vai embora não, porque tem muita gente ali que eu quero salvar. Volta lá. Fica no meio dos coríntios. E quando a gente começa a ler as epístolas, a primeira epístola e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você entende o quão difícil eles eram e qual desafio eles viviam. E o grande desafio dos coríntios é que eles tinham uma espiritualidade pagã, eles eram um povo muito pagão, e mesmo quando o evangelho é anunciado, o apóstolo Paulo tem uma dificuldade para discipular aquela igreja. Esse é o motivo de Paulo se cansar daquela profanidade, daquela cultura carregada, depois de ter ele saído de Atenas e tido conflito com os filósofos, e não ter dado muito certo o plano dele de evangelização lá, poucas pessoas receberam. Depois você vê ele indo para essa cidade de Corinto, encontra Priscila e Áquila que faziam tendas, e depois que Timóteo vem até Paulo, ele é consolado, ele fala: tá bom, agora eu vou só pregar, eu não vou mais fazer o meu trabalho manual. Ele vê a obra avançar, no entanto ele se cansa. E o motivo pelo qual o povo de Corinto era difícil é por causa do tipo de espiritualidade que eles tinham. Eu queria trazer uma definição para a gente de espiritualidade. Espiritualidade é a propensão humana, chamado também por João Calvino de sensus divinitatis, ou um senso que o ser humano tem de que o divino existe. Existe alguma coisa divina, existe um ser transcendente, existe alguém maior do que nós, e eu tenho essa impressão de que existe algo mais. Todo ser humano tem isso dentro de si, senso do divino. Espiritualidade é a propensão humana, esse senso do divino, para buscar significado para a vida. Essa expressão é muito comum na nossa cultura hoje. As pessoas saem dos empregos dizendo: não faz sentido mais. As pessoas terminam casamentos falando: não faz sentido mais. As pessoas mudam de país dizendo: não faz sentido. Nossa geração é uma geração que busca sentido, ela não busca tanto razão. Eu não quero... na nossa geração, a gente não quer tanto explicação das coisas. Não precisa ser totalmente plausível e intelectualmente compreensível. Não precisa assimilar tudo, mas eu preciso sentir. Tem que fazer sentido para mim.
E a espiritualidade é essa busca de sentido para a vida, por meio de conceitos que transcendem o mundo visível. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. E atualmente o bem-estar espiritual é considerado mais uma dimensão do estado da saúde, junto às dimensões corporais, psíquicas e sociais. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela compreende que a espiritualidade, essa busca da transcendência, essa busca de pôr sentido na vida, uma coisa existencial, uma coisa da alma, ela faz parte da saúde. E quem não tem uma espiritualidade bem organizada pode ser alguém bem doente, mentalmente, emocionalmente e até fisicamente. Isso são dados, constatações da Organização Mundial da Saúde. Alguns autores defendem que a existência de uma espiritualidade, inclusive por meio do ateísmo, que é uma espiritualidade sem Deus. E a gente está cheio disso hoje. Eu posso buscar ser espiritual sem acreditar no monoteísmo, sem acreditar talvez no panteísmo, ou uma religião que tem uma figura objetiva, um ser divino, para quem eu oro, para quem eu peço. E daí você ouve hoje as pessoas falando algumas coisas que não fazem sentido nenhum, como, por exemplo, gratidão. Você ajuda alguém, né? Você está lá no mercado, e daí você vê uma pessoa que não está conseguindo carregar uma sacola, e daí você, deixa eu te ajudar. E daí você ajuda, e aí a pessoa vira gratidão. E você fica pensando, o que ela está falando? Por que ela está falando essa palavra, gratidão? Ela está falando de uma virtude moral. E ela vira para você e fala, gratidão. E você, o que está acontecendo? Isso são sinais de uma espiritualidade sem Deus. Uma espiritualidade onde a minha alma continua desesperada por virtudes morais, só que eu não quero um compromisso com um ser, com uma doutrina, com uma figura objetiva. Eu não quero ter um compromisso com um ser divino que vai me apresentar normas e padrões de como eu devo viver dentro do universo. Mas a minha alma continua sedenta por essas virtudes, então eu me apego às virtudes. Um crente, um cristão, que conhece a palavra de Deus, tem um compromisso com a palavra de Deus, ele vai virar para você e falar assim, muito obrigado, que Deus abençoe. Se ele for um pouquinho mais esperto, ele sabe que existem muitos deuses, e ele vai querer ser bem específico, e ele vai falar o nome do Deus dele, Jesus te abençoe. Ou ele vai falar, Deus te abençoe em nome de Jesus, porque ele quer que fique claro quem é o Deus dele que está abençoando. Porque ele se apega a uma espiritualidade, e ele sabe quem é o objeto. É Jesus, é Deus, é uma pessoa divina, é um ser transcendente que tem nome. Mas, nesse tempo que a gente vive de secularismo, de uma busca de uma espiritualidade sem Deus, né? Você ouviu falar que Deus estava morto. Inclusive, a gente foi lembrado essa semana, e foi muito legal, que a revista Time, né, na década de 60, colocou numa capa, Deus está morto. Daí teve o avivamento dos hippies e logo depois colocaram, Jesus vive. Porque milhares de pessoas estavam se convertendo na costa de Los Angeles. Ou lá da Califórnia na década de 60. Então, a gente vive nesse tempo onde está sendo tirado a figura de Deus, mas a alma humana continua desesperada pela espiritualidade, pela transcendência. A gente continua sentindo que a gente precisa pôr sentido. A gente sente um buraco. A gente ainda quer e a gente tem essa falta. Eu preciso dar sentido. Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nessa aliança de casamento? Por que eu moro nessa cidade? Por quê? Por que eu gosto de homem? Ou por que eu gosto de mulher? Ou por que eu não gosto de nada? Ou por que eu gosto de tudo? E a gente quer dar sentido, a gente quer pôr sentido. Isso é o desejo da espiritualidade. E como eu arranquei Deus, mas a minha alma continua desejando alguma coisa, então eu tento me apegar a algumas virtudes para trazer algum tipo de afirmação leve. Então eu falo, gratidão, paz e amor. É quase que nós estamos voltando para o movimento hippie da década de 60, que era paz e amor, né? Não faça guerra, faça amor, não faça guerra. E todo o movimento hippie, né, fundamentado aí no esoterismo, falando da era de Aquários que ia chegar.
Gente, isso tudo ainda tem uma ponte com o nosso tempo, porque a verdade é que você encontra registros de que onde o secularismo entrou fortemente, o ateísmo entrou fortemente, inclusive no Ocidente, né? Você vê muito isso também nos Estados Unidos ou no Brasil. A rejeição de Deus, o abandono de Deus, o expulsar Deus ou a doutrina da vida, ou uma regra de fé e prática, um livro que te ensina como você deve viver, quem você é, o fato de ter jogado isso fora, deixou um vácuo no coração, na alma do ser humano. Só que esse vácuo, ele fica pedindo para ser preenchido. E o que aconteceu foi que as religiões pagãs entraram no lugar. E quando a gente fala de religião pagã, a gente está falando de qualquer espiritualidade que não exige uma obediência a uma figura divina, ou que tem uma norma moral bem estabelecida. O paganismo, ele existe desde a antiguidade. Na Babilônia, o que tinha era o paganismo. Então você tem um panteão de figuras divinas que a Bíblia chama no Antigo Testamento de deuses, dos falsos deuses. Hoje a gente pode chamar de um monte de coisa. Entidades, espíritos guias, você pode chamar de um monte de coisa. São figuras de orientação espiritual. E o paganismo, ele faz com que você busque se relacionar com o divino em troca de favores. Você faz coisas para receber outras coisas. Lá na Babilônia, onde já era o paganismo, tinha os feiticeiros, os adivinhos, chamados de sábios também, mas eles eram apenas xamãs da Babilônia. E o buraco que o secularismo está deixando no homem hoje faz com que ele continue sentindo uma falta, mas eu preciso de alguma coisa. E o que está entrando? Está entrando todo tipo de expressão de espiritualidade, as novas espiritualidades, que eu estou pegando uma coisa aqui. Então eu falo gratidão para o universo, porque como eu não quero dar glória a Deus, mas eu continuo sentindo a necessidade de agradecer alguém, porque eu sei que eu não faço tudo, eu não sou a causa de tudo, eu não sou a origem de todas as coisas. E eu tenho essa necessidade, porque Deus me fez assim, o ser humano tem uma estrutura, eu preciso agradecer e servir e prestar adoração a alguém. Então eu falo gratidão. Para quem? Sei lá. Eu solto essa palavra para o universo, e eu acho que o universo vai fazer alguma coisa com ela. Mas a minha alma está sentindo falta de Deus. E quando Paulo vai para Corinto, ele está indo para uma sociedade pagã, onde eles adoram um monte de tipo de Deus diferente. É Afrodite, é a Diana dos Efésios, é toda aquela mitologia lá do Hércules. É Zeus, é Júpiter, e depois mistura lá com a cultura romana, daí eles mudam um pouco de nome, mas são as mesmas entidades, as mesmas figuras. E Paulo vai pregar nesse lugar e ele cansa desse povo, e daí ele fala assim, vou embora daqui, deixa eu sair daqui. Só que Jesus aparece do lado dele e fala assim, não tenha medo, continua a pregar esse único Deus, continua a pregar Jesus Cristo de Nazaré, porque eu estou do seu lado. É a primeira coisa que Jesus fala para Paulo. Continue a falar, porque eu estou do seu lado. Ele encoraja o apóstolo Paulo, pregador do cristianismo. E depois ele dá um motivo. E o motivo é, versículo de número 10. Porque eu tenho muito povo nessa cidade. Não importa quão duro esteja o coração da nossa geração, não importa qual seja o obstáculo intelectual, espiritual, cultural que a nossa geração enfrente para se encontrar com Deus, para crer no Senhor Jesus, Deus está, desde os tempos antigos, atravessando as barreiras culturais, as barreiras da linguagem, as barreiras espirituais e mentais e acessando os corações mais resistentes que já pisaram nessa terra. Deus tem gente no meio de um povo resistente. E ele fala, apóstolo Paulo, meu servo, eu tenho gente que eu escolhi salvar no meio desse povo pagão, que você não quer pregar mais. Fica e fala para eles.
E o texto fala que Paulo ia todos os sábados na sinagoga. E isso ensina para nós que pode ser que você já tenha ouvido falar de Jesus Cristo e do Evangelho dezenas e dezenas de vezes, e ele ainda não entrou no seu coração, mas se o Senhor Jesus colocou um alvo em você, lá do céu, e ele marcou um alvo no seu coração, ele vai lançar a palavra dele no seu coração, vez após vez, após vez, após vez, até dobrar o seu coração resistente. Porque ninguém se converte ao único e verdadeiro Deus porque faz uma decisão pessoal, ou porque faz um esforço para se converter, ou porque fala assim, agora eu vou me converter. E daí fala assim, não consegui, eu vou tentar outra coisa. Um negócio mais light. Eu achei muito tenso. Tem que se arrepender. Negócio de pecado é opressor. Ninguém se converte porque faz um esforço. Claro que tem gente que faz esforço, daí fica se conformando a um monte de regra. Mas a Escritura fala para nós, e eu quero que você vire a página da sua Bíblia, por favor, e a gente vai voltar aqui para o capítulo 16, descrevendo como foi um processo de evangelização de Paulo, numa outra cidade, a cidade de Filipos. Versículo 12 fala, fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana, uma cidade cheia de pompa, de filosofia, de cultura expressiva. E nessa cidade permanecemos alguns dias, um lugar que também não era fácil para pregar. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Quando não tinha 12 homens judeus numa cidade, não se podia montar uma sinagoga. Então você tinha o que é chamado de lugar de oração. Tinha bastante mulher e alguns homens. Então ele vai para esse lugar de oração, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Essa mulher se converte, leva o apóstolo para a casa dela. Essa mulher só se converteu porque o Senhor abriu o coração dela para crer. Presta atenção. Todos os seres humanos são duros demais para se converterem a Jesus Cristo, o Deus Criador de todas as coisas. Todos os seres humanos, os cristãos, os evangélicos, nós vivemos dando papelão na sociedade, porque nós somos duros. Todo ser humano é duro, tem um coração duro, um coração fechado, desobediente, rebelde contra o Senhor, resistente à vontade de Deus. E o único jeito de alguém se converter ao único e verdadeiro Deus é se Deus abre o coração dessa pessoa que está trancado. Isso é inato, é inerente a nós. Todos nós nascemos com o coração trancado, como um cofre. O único que pode abrir o nosso coração é o próprio Deus. Ele pode abrir o nosso coração para crer. A salvação, a conversão não é o fruto de um esforço em que você fica se mutilando para tentar se conformar a algo que você não acredita. Mas é um ato de Deus, o Deus que habita nas alturas, mas que intervém na história, o Deus que habita nas alturas, mas que criou todas as coisas, o Deus que habita nas alturas, mas que rasgou o céu, entrou no útero de uma menina virgem e foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu, andou nessa terra, comeu, suou, passou fome, foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado ao homicídio, Jesus foi tentado ao roubo, Jesus foi tentado à prostituição, ele foi tentado, ele sentiu vontade de pecar,
de ter uma vida sexual imoral. Ele sentiu vontade de roubar, ele sentiu vontade de casar com alguém e não ir para a cruz, porque ele se sentia sozinho. Ele era tentado em todas as coisas, como diz o autor de Hebreus, mas ele não pecou em nenhuma delas. Mas ele sabe o que é a experiência humana. A gente tem um Deus que participa da história, ele é imanente, ele abre o céu e ele vem, e ele fala, e ele toca, e ele nos ama, e ele nos sente, e ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é a nossa fraqueza. É só quando esse Deus lá do céu estende a mão dele, e como se ele, sabe aquele pote de picles que você não consegue abrir de jeito nenhum? Você fala, vou quebrar esse negócio aqui. É o seu coração. Só quando a mãozona invisível de Deus vem, ó, faz isso aqui no seu coração. Aí tira a tampa. Pega aquele picles, aquele negócio que já está embolorado, que é o seu pecado. Mas pensa um picles vencido. Tudo mofado. E daí ele começa a tirar aquilo do seu coração. Ele começa a limpar você. E ele muda quem você é. Essa obra não é humana. Não é fruto do esforço intelectual. Não é fruto de um legalismo, de um esforço moral. É fruto da ação graciosa, soberana, irresistível do Deus Criador dos céus e da terra. Só Ele pode salvar. E Ele abre o coração de Lídia. E ela começa a ouvir com atenção. E ela se converte ao Evangelho. Eu estou pregando essa mensagem porque quando eu cheguei no culto hoje, ali no fundo, o Senhor falou, eu tenho gente para salvar aqui hoje. Então você prega o Evangelho. Mas é para o culto das 9. Não é o culto das 11. Eu quero que você vá comigo num texto que nós conhecemos muito bem, Efésios capítulo 2. Eu estou expondo para vocês o caminho da salvação. Eu estou expondo para vocês o caminho do Evangelho. Como Deus salva o homem que busca espiritualidade. E todos nós buscamos espiritualidade. Alguns autores defendem a existência de uma espiritualidade por meio do ateísmo, uma espiritualidade sem Deus. Mas ela não satisfaz. Algumas marcas dessa espiritualidade. O lado esquerdo é a espiritualidade pagã. É o lado esquerdo. E você tem o sinal ali de maior, porque na espiritualidade pagã, você tem do lado esquerdo aquilo que é o alvo, aquilo que é o mais importante, mais estimado. E do lado direito, aquilo que é estimado por Deus e pelo Evangelho. E ela é diferente da espiritualidade cristã, porque a espiritualidade pagã, ela considera, ela olha com mais importância o perfeccionismo, a performance. É o que você faz para agradar o ser divino. É como você atrai o favor de Deus. É como você faz para Deus gostar de você. É como você faz para ser um ser humano bonzinho, uma pessoa assim, ó, 10. E o cristianismo não acredita nisso, porque não tem ninguém que é bom. Todo mundo é ruim. Só que pelo sangue de Jesus, nós temos perdão e nós descansamos, mesmo sabendo que está cheio de maldade em nós. Porque é Deus que nos salva e é Deus que nos limpa. Segunda marca da espiritualidade pagã é que ela é cheia de medo e de culpa. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver minha situação. Meu Deus, minha doença, minha família, a falta do dinheiro, o sentido da minha vida, o amor da minha vida, a amarração do amor. Vamos lá, eu preciso fazer alguma coisa para prover para mim mesmo. Eu preciso me salvar, eu preciso organizar bem o meu futuro. Eu preciso eu mesmo dar sentido para a minha vida, eu mesmo dar um rumo para a minha história. Só que a espiritualidade cristã fala que Deus nos aceita pela graça. E Ele mesmo faz uma aliança conosco para nos transformar, nos abençoar e nos cuidar como um pai cuida de um filho. E não é culpa e medo. Não, porque já está tudo perdoado e pago na cruz do Calvário. A espiritualidade pagã é uma relação de barganha com Deus, é uma troca de favores com a divindade. Então, por que eu vou num terreiro? Porque eu preciso alcançar algum benefício, algum favor que eu não tenho.
Por que que eu vou em qualquer casa, numa igreja, numa missa, um culto evangélico, e existe espiritualidade pagã no meio daqueles que se dizem nominalmente evangélicos? Mas é uma espiritualidade pagã, não é cristã. Aonde eu procuro fazer barganhas com Deus, eu dou o dízimo e Deus vai abençoar agora, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Eu vou fazer 2 dias de jejum e Deus vai me abençoar. É uma barganha com a divindade. Eu quero alcançar os meus objetivos e eu tento oferecer sacrifício para ver se a divindade me ajuda a sair do lugar. Essa não é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã, ela tem o objetivo de eu cultuo, sim eu oro, sim eu sou generoso, sim eu jejuo, sim eu medito nas escrituras, mas eu não estou querendo alcançar favores da divindade, porque eu já sei que a divindade está a meu favor. Eu quero me parecer com aquele que me salvou. Eu quero parecer com Jesus. Eu sei que quanto mais parecido eu for com Jesus, mais preenchido eu vou ser, mais realizado, mais sentido minha vida vai ter. A pagã busca o auto-benefício. A cristã busca a glória do Pai. Eu quero glorificar o Pai. O que vai trazer mais glória para o Pai? O apóstolo Paulo escreve para os Filipenses, capítulo 2 ou 3, ele fala, acho que é capítulo 2, ele fala assim, Paulo fala assim, eu queria morrer já, e daí eu vou encontrar Jesus, vai ser incomparavelmente melhor. Isso vai ser bom para mim. Ele fala, mas vai ser melhor para vocês se eu ficar. Vocês vão glorificar mais a Cristo, que eu vou poder ajudar vocês a crescerem na fé. Então eu vou fazer aquilo que não é o melhor para mim, nesse momento, mas é o que vai trazer mais glória para Deus. A pagã busca experiências pessoais. Eu preciso ter alguma experiência. Eu preciso sentir alguma coisa. Tem gente que busca a religião por causa disso. A vida é muito entediante, é muito deprimida. A vida é sem significado, sabe? Eu estou no automático, trabalhando igual um louco. Eu até tenho um relacionamento amoroso, mas eu não tenho significado. Então eu começo a buscar a espiritualidade. Começo a buscar lá, vou ver o Theta Healing, vou ver os cristais. Eu vou numa propaganda aqui, no outro negócio ali. Não, comecei a fazer esse negócio aqui. Estou guardando a sementinha na carteira. Esse é antigo, né? Mas tem mais coisa que o povo vai dizer, não, agora eu vou fazer isso aqui vai dar certo. O objetivo é experiência, eu preciso ter experiência. Mas a espiritualidade cristã, ela foca, eu quero fazer a vontade de Deus, porque ninguém me ama como Ele me ama. Eu quero obedecê-lo. A pagã é amor próprio, a cristã é amor doador. A pagã é autorrealização. A cristã, eu me realizo na comunhão. Eu tenho comunhão com Deus, eu estou realizado. Eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu estou realizado. Eu tenho família, eu estou realizado. Eu tenho começado a ter essa sensação. Quando eu casei, eu senti que antes de eu casar, a minha vida espiritual era muito intensa. Jejuava muito, orava muito, fazia muitas coisas, mas emocionalmente parecia que eu vivia desse jeito assim, ó. Estava lá em cima, depois estava lá embaixo, estava lá em cima, estava lá embaixo. Quando eu casei, parece que deu uma... agora tá mais calmo. E depois que as meninas nasceram, então, parece que eu olho e falo assim, o que mais que eu posso querer? Eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Eu amo minha esposa me ama. E eu sei que é só por causa da graça de Deus. Porque eu não presto, gente, eu sou muito ruim. E ela também é pecadora. Aí tem os neném, que tem hora que você quer jogar pela janela. Você tem que falar assim, não, vem que dá licença, eu não estou aguentando mais. Quem tem filho sabe. Você fala assim, estou saindo aqui agora. Aí você fala, perdão, Senhor, como é que eu posso ter raiva de uma coisinha assim, que não tem culpa de nada? É que eu sou ruim mesmo. A gente é tenso. Mas quanto mais você vai amadurecendo no amor, na união, na intimidade, sua alma vai descansando. Você cresce na intimidade com Deus, sua alma vai descansando. Você cresce na intimidade do casamento, pela graça de Deus que está nesse relacionamento, sua alma vai descansando. Você cresce nesse amor por esses seres que Deus gerou através de você, sua alma vai descansando. Não é autorrealização,
Não é autorrealização. É comunhão. É união. É intimidade. E por último, a pagã, ela se foca no esforço, na minha capacidade humana, no que eu consigo. Se eu fizer muito sacrifício, eu vou alcançar muitos benefícios. Mas a espiritualidade cristã, ela foca no poder de Deus, o que o poder de Deus pode fazer, não o meu esforço. Não pode ser o meu esforço. Sabe por quê que não pode? Por quê? Porque está na Bíblia, claro, a gente já vai ler. Mas além disso, quando eu penso na experiência pessoal, eu penso em quantas vezes eu me determinei, eu me esforcei. Eu falei assim, não, agora você, o melhor cristão que eu conheço. Agora você é o melhor homem. Eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor irmão de todos, eu vou ser. E daí daqui a pouco, não passa nem 10 minutos. Eu percebo que todo aquele meu esforço, aquela minha determinação, estão no aspecto errado para ser um bom irmão, para ser um bom cristão. E daí eu percebo que eu estou tão rígido, tão determinado, tão assim, ó, decidido, austero. Não, agora você, agora você. É como se eu decidisse assim, agora eu vou amar. Não, agora eu nunca mais vou gritar com a minha esposa. Eu nunca mais vou brigar com ninguém. Eu nunca mais vou ofender ninguém. Eu não vou ficar com raiva de ninguém. Eu vou ter misericórdia de todo mundo que eu ver na rua. Agora, e daí você vem assim, não, agora eu vou ser bom, agora eu vou ser honesto. Agora eu vou ser verdadeiro. Eu vou ser o melhor marido, eu vou ser romântico agora. Eu vou ser um bom pai. E daí eu junto aquela minha força, a minha determinação. E daí, no meio do caminho, cruza a minha esposa e fala assim, você pode lavar a louça? Fala assim, você está me atrapalhando, que eu vou ser um bom marido agora. Porque o esforço próprio não alcança. Não alcança. Não alcança o divino. Não alcança essa espiritualidade. Não alcança esse sentido. É o poder de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 4. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. Juntamente com Cristo nos ressuscitou. É uma figura espiritual isso. E com Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez isso. Ele fala assim que não é o nosso esforço. Ele fala que pela graça de Deus a gente é salvo. Junto com Cristo. Deus pega, assim como Ele ressuscitou Jesus, quando Jesus morreu na cruz e foi para o túmulo, Deus ressuscita Jesus. Jesus anda 40 dias na terra, ensina os discípulos, ascende aos céus, senta no trono do universo. O apóstolo Paulo está dizendo assim como Deus ressuscitou Jesus quando Ele estava morto, vocês estavam mortos com uma vida sem sentido, espiritualmente morto. Espiritualmente morto, sem sentido, sem união com Deus, sem vida. Perdidos por causa da rebeldia do coração, porque o coração está trancado, porque o coração está fechado. Então Deus veio e como você estava morto, Ele veio e te ressuscitou. Ele acordou o seu coração, que estava num sono que ninguém conseguia te acordar. Tomou 50 boa noite Cinderela. Nada te acordava. E Deus veio, Ele acordou você, abriu seus olhos, de repente você vê, Jesus é a vida. E Ele fala, Ele fez isso, não foi você. Pela graça dEle, para que você tenha certeza, a riqueza da graça de Deus, que quando Deus quer, Ele intervém na história. Quando Deus quer, Ele intervém na vida dos homens. Quando Deus quer, Ele abre o céu e Ele toca o coração do homem mais duro, da mulher mais dura, da criança mais dura, do filho adolescente mais duro e rebelde, do homem mais cabeça dura que existe, teimoso. E Ele muda o coração. Para a gente poder saber que Deus ainda age. Hoje Deus age. E o verso 8 fala, porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé, isso não vem de vocês. Não vem de vocês. Você não pode ser salvo por você mesmo. A graça de Deus é que te salva. Para quê? Para que ninguém se gabe. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém possa falar assim, eu escolhi Deus, está vendo? Faça como eu.
Sua vida dá errado porque você não faz igual eu faço. Quem entendeu o evangelho da graça e a salvação em Jesus, olha alguém errando, e ao invés de falar assim, não, mas você tem que fazer igual eu, é porque você não se esforçou bastante. A pessoa que entendeu o evangelho da graça, ela não faz isso. A pessoa que entendeu o evangelho da graça, ela sabe que Deus precisa visitar aquele coração. E que Deus precisa abrir uma porta no céu. E ela se coloca em oração. Deus, por favor, tem misericórdia. Salva a pessoa insalvável. Converte aquela pessoa inconvertível. Abre os olhos para aquele cara ver que ele só erra. Tudo que ele faz dá errado. Ele ofende a esposa, ele machuca os filhos. E quando ele fala assim, agora eu vou consertar, daí piora tudo ainda. Ele fala assim, não, agora vem cá, meu filho, agora eu vou te ajudar. Até hoje eu não te dei bons conselhos. Agora você senta aqui que nós vamos ter uma conversa. E agora nós vamos consertar tudo. E agora já é tarde demais, meu querido. Para algumas coisas já é tarde demais. Mas ele está determinado. Não, eu vou resolver. Aquele cara precisa de uma intervenção. E a verdade é que todos nós precisamos de intervenção, gente. Gente, nós precisamos de intervenções. Nós que estamos aqui bonito, cheiroso, com roupa, ó. Ninguém está fedendo aqui, eu acho. Não estou sentindo, mas talvez chegar pertinho dá para perceber. Bonitinho desse jeito, seu coração é uma pedra. Você é orgulhoso. Você é resistente. Sua esposa te dá um conselho de como você tem que fazer a carne. Você, sai daqui. Eu que sei cozinhar. Ela fala assim, vira aqui nessa rua. Eu sei dirigir. O filho fala, pai, mas eu não quero. Eu que mando aqui nessa casa. Você é um homem das cavernas. Você não sabe o que é o amor. E você não consegue mudar. Porque o seu caso é espiritual. Deus precisa pegar uma broca desse tamanho lá do céu e furar o seu coração para poder acessar você, tocar a sua consciência. E você, meu Deus, eu estou errando. Meu Deus, eu não consigo. Meu Deus, eu preciso de ajuda. Só Deus pode fazer isso. Versículo 9. Não vem de obras essa salvação. Não é o esforço humano. Verso 10. Nós somos feitura, poema, palavra que é poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o Senhor vem, Ele muda o nosso coração, Ele vem ao seu encontro, Ele te dá arrependimento, Ele te salva, Ele te resgata. E daí o que Ele faz? Ele põe o Espírito Santo dentro de você, o Espírito de Jesus. Ele põe dentro de você. E sabe o que começa a acontecer? Você começa a sentir vontade de coisas que você não sente vontade. De repente você sente vontade de perdoar o seu pai. E você pensa, o que é isso? E daí você fala assim, eu queria me reconciliar com meu pai. Porque não é você. Você foi perdoado, você foi salvo. E Deus colocou o Espírito de Jesus Cristo dentro de você. E Ele começa a colocar vontades que não são naturais. São vontades divinas dentro de você. E isso são as boas obras. Porque Ele não salvou e perdoou. E você continua intocado. Sabe aquela música da El-Chan? Pau que nasce torto, nunca se direita. Já ouvi muito esse ditado quando eu era pequeno. Pau que nasce torto, morre torto. O meu avô espanhol, eu não conheço uma pessoa mais difícil no planeta do que ele. Eu lembro de uma vez que minha mãe ficou 2 horas conversando com ele. E ele falando assim, fia, as pessoas não mudam, fia. Sabe um preguinho que você tenta pregar e ele entorta? Fia, nunca mais você vai conseguir fazer o preguinho ficar reto de novo. As pessoas são assim. Elas não mudam. Quem não crê em Deus e não sabe que Deus é imutável, atribui ao ser humano a característica da imutabilidade. Nós somos imutáveis. Eu sou assim e eu nunca vou mudar. Não, Deus é imutável. Ah, você é. Ah, você é.
Talvez pelo seu esforço você vai mudar bem pouquinho. Mas pela mão de Deus, encontrando o seu coração, você pode ser transformado em outra pessoa. E você pode se tornar parecido com Jesus. E você pode aprender a perdoar e amar e ter alegria na vontade de Deus. E coisas que você não gostava, você pode gostar. E coisas que eram difíceis demais podem começar a se tornar fáceis. Porque Deus muda o coração do homem. E isso é uma obra divina. E eu creio que o Senhor trouxe alguém aqui, pelo menos uma pessoa, para ouvir essa mensagem hoje. Para você saber que mesmo que você já tenha ouvido falar de Jesus, muitas e muitas vezes, pode ser que o seu coração não tivesse sido aberto ainda para isso. Mas talvez o Senhor abriu o seu coração nessa manhã. Não resista ao Senhor. Não resista. Eu quero ler o último texto com vocês, lá no livro de Atos ainda. Hoje a gente está bastante em Atos. Lá para o final, capítulo de número 26. Você sabe que Paulo, antes de ser Paulo, ele era um cara obstinado em prender todos os hereges. E ele começa a descrever aqui a conversão dele no verso 12, Atos 26, 12. Parti, com isso em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Verso 11, ele explica o que ele foi fazer, né? Ele fala, muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando os cristãos a blasfemar. E demasiadamente eu estava enfurecido contra eles, e eu os perseguia até nas cidades estrangeiras. Então ele vai para Damasco enfurecido, com o coração determinado. Só que o verso 13 fala, ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós no chão, por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Toda vez que Paulo perseguia algum cristão, ele ouvia primeiro o que aquele cristão tinha para dizer. E daí ele ouvia aquele cristão falando que Jesus tinha morrido e ressuscitado de novo, e que ele era o Senhor, e que ele perdoava pecados, e que ele chamava ao arrependimento, e que o amor de Jesus era maior do que o mundo inteiro, e que nada podia preencher o nosso coração, senão a sujeição ao Senhor Jesus. Toda vez que ele ouvia alguém pregar o evangelho de novo, aquela pregação era para o coração dele mesmo. Só que o que ele fazia? Ele ficava mais furioso ainda, e falava assim, esse troço é mentira, isso aqui está errado, eu preciso acabar com isso, isso aqui faz mal para o mundo, o cristianismo está fazendo mal para o mundo, vamos acabar com isso. Quando Jesus aparece para Paulo, ele fala assim, tá difícil, né, Paulo? É isso que Jesus fala. Tá difícil, né, Paulo? Tá difícil. Toda vez que você ouve falar de mim, você resiste. E ele está dizendo, a palavra Saulo vem de touro. É isso que significa o nome de Saulo, touro. E aguilhão era um espeto, que quem estava conduzindo um carro de boi, colocava aqui, ó, tipo uma espora, atrás da pata do touro, para ele poder andar mais rápido. É como se Jesus estivesse falando, toda vez que você ouve o evangelho, Saulo, tourão, boizão, o espeto do evangelho vem para mover você na minha direção. Só que quando o boi era muito rebelde, tinha um coração muito duro, sabe o que ele fazia? Na hora que ele sentia espetada, ele dava coice. Só que quando ele dava coice, o espeto entrava na perna dele. Jesus aparece para Paulo e fala, Paulo, está difícil, né?
Você está com a pata machucada, né, Paulo? Você ouve e ouve e ouve sobre mim, só que você só resiste. Você só dá coisa, Paulo. Está doendo, né? Dura coisa é recalcitrar os aguilhões. Resiste não, Paulo. Abre seu coração, Paulo. Crê. Não tem medo. Eu sou o Senhor. Eu sou Jesus que você está perseguindo. Esse aí que você fez de inimigo sou eu. Talvez você está aqui nessa manhã e você considera o Senhor como seu inimigo. Ou você se faz um inimigo de Deus. O próprio apóstolo escreveu em Romanos 5 que todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós. E quando nós éramos inimigos, Ele morreu por nós. O Senhor Jesus ama os seus inimigos. Mas você pode, nessa manhã, dizer: Senhor Jesus, estou aqui. Eu quero abrir meu coração hoje. O Senhor está mexendo comigo hoje, Jesus. Eu estou ouvindo a mesma coisa, que Jesus é o Senhor. Pode mexer em mim, Jesus. Pode trabalhar em mim, Jesus. Eu não quero mais resistir. Está difícil demais sem o Senhor, Jesus. Eu quero me render para o Senhor. Eu cansei de depender do meu esforço, nunca é o bastante. Eu não consigo mudar o meu coração, eu não consigo mudar a minha vida. Eu quero me render à sua vontade, Senhor. Quero te convidar nesse momento, se você está sendo tocado, atingido por essa palavra do Senhor nessa manhã, para você se render a Jesus, para você abrir o seu coração.